verificando o número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus e desejando bom trabalho a todos, declaro aberta essa 28ª sessão ordinária de 2019. Coloco a ata da 27ª sessão ordinária de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Indicação número 80 de 2019. Aurí José Filto, vereador integrante da bancada do PTB, com centro regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste molestosamente a presença do prefeito municipal indicar que seja dado prioridade à recuperação das estradas que dão acesso às propriedades e às lavouras dos produtores de fumo do município. Justifica-se o pedido em virtude que estamos nos aproximando do período de colheita do fumo e, como sabemos, o fumo é um produto que é transportado da lavoura até a propriedade com um peso bruto muito elevado. Pois isso, peço que seja dado prioridade a estes acessos para que os produtores possam ter melhores condições para fazer a escoação de sua produção. Pede-se que a referida indicação seja levada em consideração e seja atendida na maior brevidade possível. Aurí José Filto, vereador do PTB. Indicação número 81 de 2019. Aurí José Filto, vereador integrante da bancada do PTB, com assento regimental nessa Casa Legislativa, vem através deste molestosamente a presença do prefeito municipal e indicar que seja efetuada a manutenção da estrada de acesso à propriedade do Sr. Valdomiro Wiedemann e também a limpeza do açude do munícipe. Justifique-se o pedido em virtude que o munícipe é suinicultor e a estrada de acesso está em precárias condições de conservação, praticamente impossibilitando o escoamento da produção. Quanto à limpeza do açude, é necessária para que o mesmo possa dar continuidade à criação de peixes em sua propriedade. Pede que essa indicação seja atendida o mais breve possível. Aurí José Filto, vereador do PTB. Indicação 82 de 2019. Marli Kittlaus, vereador integrante da bancada do PT, com assento nessa Casa Legislativa, vem molestosamente a presença do prefeito municipal indicar que seja efetuada a manutenção da rua Duque de Caxias, na saída para o Dr. Maurício Cardoso, e que seja colocado 2 cargas de cascalho em frente à propriedade do Sr. Delcimar Dalben, no distrito de Vila Prates. Justifique-se a referida indicação, pois o referido trecho da rua encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade por causa das constantes chuvas. Quanto ao cascalho, é necessário que naquele trecho, pois o local em dias de chuva torne-se praticamente intransitável. Pede-se que a indicação seja atendida na medida do possível. Marli Kittlaus, vereador do PT. Indicação 83 de 2019. Antônio Marcos Viana, vereador integrante da bancada do PT, com assento nessa Casa Legislativa, vem através deste molestosamente a presença do prefeito municipal e indicar que seja efetuada a recuperação nas estradas da região de Esquina Água Fria, principalmente nas proximidades da comunidade católica de Esquina Água Fria. Justifica-se o pedido em virtude que as estradas da região de Esquina Água Fria encontram-se em precárias condições de conservação, necessitando urgentemente de patrulhamento e que seja colocado cascalho em alguns pontos. Cabe ressaltar que há cascalheira na localidade e que meses atrás foi retirado o cascalho da mesma e levado para o município vizinho de Dr. Maurício Cardoso, sendo colocado em lavouras. Sendo que a região está abandonada pelo poder público municipal, haja visto que poderiam estar sendo cascalhadas as estradas do município e não sendo levado o cascalho para o município vizinho. Pede que seja atendida a indicação mais breve possível. Antônio Marcos Viana, vereador do PT. Indicação 84 de 2019. Nilcinda Spielmann, vereador integrante da bancada do PP, Partido Progressista, com assento nessa Casa Legislativa, vem diante do Sr. Prefeito Municipal indicar que seja organizado pela administração municipal, através do setor competente, um concurso com o objetivo de premiar a melhor decoração natalina nas residências do nosso município. Justifique-se o pedido em virtude que, com a realização do concurso, estaremos incentivando a população a decorar suas residências, para assim que o nosso município esteja cada vez mais presente o espírito natalino em nossa comunidade. Cabe ressaltar que deve ser criada uma comissão para fins de avaliar as residências inscritas. Para tanto, peço que a indicação seja atendida. Nilcinda Spielmann, vereadora do PP. Indicação 85 de 2019. Irineu Dirbubans, vereador integrante da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, vem através deste molestosamente a presença do prefeito municipal indicar que seja efetuada a recuperação com colocação de cascalho da estrada de acesso à propriedade do Sr. Vicente Dorja, em esquina para fundo. Justifica a referida indicação, pois a estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade e, como o município é produtor de fumo, está com muitas dificuldades de escoar a produção. Peço o atendimento desta indicação na máxima urgência. Irineu Dirbubans, vereador do MDB. Indicação 86 de 2019. Irineu Dirbubans, vereador integrante da bancada do MDB, com assento regimental nessa Casa Legislativa, vem ante o Sr. Prefeito indicar que seja efetuado o conserto do bueiro no cerro do atalho de esquina do Água Funda. Justifique-se a referida indicação, pois o bueiro encontra-se trancado e, devido às chuvas que estão surgindo, vários buracos na estrada, tornando intransitável aquela parte do atalho.
Para tanto, pede-se que a máxima urgência a resolução do problema. Iraneu Adir Bubans, vereador do MDB. E ofício 294 de 2019. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste encaminhar para processão e posterior aprovação o projeto de lei 1581 de 2019. Solicitamos a aprovação do mesmo em regime de urgência urgentíssima, tendo em vista necessidades e prioridades. Atenciosamente, Antônio Savella, Prefeito Municipal. Encaminho a sessão para o grande expediente. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Chico. Cumprimento a senhora presidente, demais vereadores, público que se vai presente, o Jairo no jornal. Comentar só um pouquinho sobre a minha indicação, que na propriedade do senhor Vicente Doro já há muito tempo foi prometido para fazer a entrada da propriedade dele, que realmente está precário, tem trator, tem colheitadeira, e agora com a colheita do fumo está bastante ruim. Ele já pediu várias vezes, só que passem com as máquinas lá e não fazem. Na realidade, precisa um pouco de cascalho também. E, novamente, o cero do atalho. Aquela polêmica, a gente cada pouco escuta um chiado na orelha já de tanto falar da gente, né? Mas, assim, precisa fazer. Realmente, o resto do cero está bem. Só aquela parte, tem que trocar os tubos de bueiro, não tem como botar cascalho, que cada chuva que dá vai estourar de novo. Não adianta, isso é tempo perdido. Então, peço à Secretaria de Obras, junto com a administração, que tome providências urgentes para fazer aquele pedacinho lá, porque na realidade é bastante fluxo de carga que tem por lá para não precisar fazer toda a volta. Então, seriam essas minhas considerações. Agradeço as colocações do vereador Chico e está com a palavra o vereador Auri José. Suspensos a palavra para que eu possa me pronunciar, eu passo a presidência ao vereador Jair. Assumo a presidência e passo a palavra à vereadora Nelsinda. Cumprimento o senhor presidente, caríssimos colegas, Júnior secretário, Jairo, jornal, e o Ferdinando e a Nelda, sejam bem-vindos sempre. Eu queria falar da minha indicação. Temos problemas, sim. Temos estradas a fazer, temos muitos problemas para resolver, mas não podemos deixar de pensar que está chegando o Natal. E é uma época que todos nós paramos um pouco e vamos avaliar nossa situação espiritual. É época de perdão, é época de união, é época de nós fazer um balanço da nossa vida durante o ano. Então, é uma época de nós reservar um tempo para o Senhor Criador, um tempinho a mais para o Senhor Criador. Então, esse pedido de fazer uma premiação é para incentivar as pessoas a viverem essa época. As coisas estão tão difíceis, as famílias estão tão brigadas, que ninguém mais pensa em decorações, em fazer uma festa de união. Então, eu pensei nisso como objetivo de chegar mais perto às famílias e todo mundo conseguir comemorar essa festa do Natal. Também quero fazer o convite para os homens nessa vez, enviado pela assistente social, para a primeira conversa de homens. Essa primeira conversa de homens vai ser do Novembro Azul. Ela vai acontecer no CRAS, em Vila Pratos, no dia 18 de novembro de 2019, às 19h30. Então, amanhã de noite, lá em Vila Pratos. E vai estar o Dr. Benedetti, qual estará abordando assuntos referentes à saúde masculina. E vai ter um tempo para perguntas e uma conversa séria com esse doutor. Então, o que ela pediu que os homens façam presença e que vão lá, principalmente vereadores, ela votou aqui, pedindo para vocês marcarem presença, leva um pai, leva um amigo, leva um irmão, mas vão lá participar desse momento, que é essa primeira conversa de homens. E amanhã, de meio-dia, quinta ao meio-dia, tem almoço da Sicredi. O Marcelo me ligou hoje ao meio-dia, pedindo para mim intensificar o convite. Alguns ele já falou, já convidou, mas ele está pedindo a todos os vereadores para participarem. Então, às 11h30 começa, depois tem o almoço, depois 1h e pouca já estamos liberados.
É só o almoço mesmo. E esse almoço vai ser na luterana, na igreja luterana ali em cima. Então, estão todos convidados para esse almoço do Sigret. Eram essas minhas colocações. Agradeço as palavras da vereadora Nelsinda e repasso a presidência à mesma. Reassumo a presidência. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos um pedido de informações para ser votado, uma moção para ser votada e um projeto para ser baixado para as comissões. Pedido de informações número 7 de 2019, de 11 de novembro de 2019. Arnaldo Júnior Freire, Osmar Frons e Antônio Marcos Viana, vereadores integrantes da bancada do PT, todos com assento regimental nessa Casa Legislativa, nos restrições legais, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, encaminha o Executivo Municipal Novo Machado, seguindo pedido de informações. Com base na aquisição das tintas para a pintura dos prédios públicos do município de Novo Machado, no período do ano de 2017 até a presente data requer cópia dos pedidos da aquisição das tintas, cópia integral da licitação da aquisição das tintas, cópia das ordens de compra das tintas, cópia das notas de aquisição das tintas e cópia dos empenhos referentes à aquisição das tintas. Com base na aquisição das tintas para a pintura da sinalização de trânsito no período de 2017 até a presente data requer cópia dos pedidos da aquisição das tintas, cópia integral da licitação da aquisição das tintas, cópia das ordens da compra das tintas, cópia das notas da aquisição das tintas e cópia dos empenhos referentes à aquisição das tintas. Requer que, se algum desses documentos não existir, deve ser declarado por escrito Novo Machado, 11 de novembro de 2019, Arnaldo Júnior Freire, Antônio Marcos Viana e Osmar Frons, a proponentes. Coloco o pedido de informação número 07/2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de protesto e repúdio número 1 de 2019. Moção de repúdio contra o projeto de alteração do plano de carreira do Magistério Estadual no Estatuto do Servidor Público no Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. A Câmara Municipal de Novo Machado, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental apresentar moção de protesto e repúdio contra os projetos acunhados pelo Executivo Estadual de reforma estrutural, que compreendem as alterações do plano de carreira do Magistério, no Estatuto do Servidor e no regime próprio de Previdência Social do Estado. A presente moção justifica-se pelos motivos a seguir delineados. Primeiro, a categoria dos trabalhadores em educação já amarga um intenso processo de empobrecimento. São 5 anos sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias superiores a 1/3 do aquisitivo desde novembro de 2014. A quarta maior economia do Brasil paga, que é responsável por educar seus filhos, e o segundo pior salário básico do país. A defasagem em relação ao piso nacional do magistério chega aos escandalosos 102%. Além do congelamento de seus salários, são quitados com atraso ou parcelamento a 47 meses. Diante desse cenário de um grave quadro de adoecimento e elevação do índice de suicídios entre educadores, o governo propõe uma série de medidas que, em última instância, vão aprofundar o arroxo salarial, congelar proventos dos anos, retirar direitos e confiscar o dinheiro dos aposentados que ganham menos, taxando a Previdência. Terceiro, se aprovadas as alterações do plano de carreira do magistério, quem pagará o piso no Rio Grande do Sul será o próprio professor. Teremos em todo o nosso estado um caso único em sua infâmia. Isso porque o governo pretende apenas reorganizar os gastos atuais com folha sem considerar qualquer reajuste. As atuais vantagens serão integradas no básico para mascarar o pagamento do piso e o valor excedente será transformado em parcela autônoma. Eventuais reajustes futuros do básico serão descontados em parcela autônoma, condenando grandes segmentos da categoria ao congelamento de seus contra-cheques até que toda a parcela seja integrada ao básico. Quarto, cabe à parte para denunciar o quão ultrajante a disposição do Estado em cobrar alíquotas previdenciárias aos aposentados que recebem um pouco mais de um salário mínimo. É inaceitável que recaia nos ombros de quem recebe os menores salários e pensões e contra a má gestão das desonerações fiscais bilionárias, da sonegação de grandes empresas e dos privilégios dos altos salários. Quinto, tais projetos levarão inevitavelmente à queda da qualidade do ensino prestado nas escolas da rede estadual do todo o nosso município, como também se considerar os efeitos do aprofundamento do arroxo salarial na economia local e da subsistência das famílias dos professores, funcionários de escola que escolheram nossa cidade para trabalhar, viver e sonhar. Sexto, a estagnação dos proventos já defasados, o achatamento do plano a fim das vantagens temporais, a redução de gratificações, o que poderá levar ao fechamento de escolas em comunidades carentes, a de difícil acesso, e o término das incorporações farão da carreira dos educadores um deserto de recursos humanos.
Em razão desses fatos, há um grave risco de encerramento das atividades de diversas instituições de ensino localizadas em nosso município. Diante do exposto, após a aprovação do plenário, soberano plenário, ele quer que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pleiteando pela rejeição das propostas em prol alternativas reais de valorização e qualificação dos trabalhadores em educação do nosso Estado. Câmara Municipal Novo Machado, 11 de novembro de 2019, vereador Jair Inácio Malman, proponente, e vereador Osmar Fronza, proponente. Coloco a moção de repúdio número 1 de 2019 em discussão. Com a palavra o vereador Osmar. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, público presente. Por nossa surpresa, esse projeto já entrou na Assembleia hoje, às 13h30 da tarde. Então, é terrível para nós, professores, inclusive os aposentados, né? Então, a gente pede realmente o apoio de vocês. Hoje pela manhã estivemos falando com o senhor prefeito, se prontificou a fazer uma comissão e ir para a Assembleia, conversar com os deputados, né? O atraso do salário também, vocês eu acho que escutam na mídia, nós estamos há 47 meses recebendo salário atrasado, 5 anos sem aumento, então é muito desgastante para os professores. Hoje já 12 de novembro não recebemos o salário ainda, do mês de outubro, então muito complicado. Peço o apoio dos colegas vereadores para entrar em contato com as bancadas lá na Assembleia, auxiliar os colegas professores. Seriam as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador. Está com a palavra o vereador Aurílio. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. A respeito da moção, acho que é muito importante, eu sou favorável, inclusive nós tínhamos ontem uma reunião com os professores em Pratos, né? E a Nelsinda estava junto, o presidente da casa, o prefeito, e nós tínhamos assumido um compromisso a nível de Câmara, sem falar com vocês, que assim que entrava o projeto, a gente mandaria essa moção e cada um de nós, os partidos, aí eu falei a respeito do PTB, a DOCA do PP, mas cada um entrasse em contato com os deputados e procurasse, porque cada um de nós tem um pouquinho de influência na política estadual também a nível e entrasse em contato e procurasse dentro do possível fazer que esses deputados dariam essa atenção especial ao funcionalismo público, aos professores, que eles sabem que é uma classe muito importante aqui para nós, Nova Machado e para o Rio Grande do Sul. Então, só para colocar essas coisas, eu sou totalmente favorável a essa moção. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Osmar. Eu acabei esquecendo de colocar, e eu acho que também isso vai prejudicar toda a comunidade escolar, uma vez que foi já definido em Assembleia, em Porto Alegre, que no momento que entrasse esse projeto na Assembleia, em 72 horas seria deflagrado greve. Então eu acredito que a partir de segunda-feira já inicia a greve do magistério. Até vou me deslocar também a Porto Alegre, amanhã à noite vou participar lá do ato que tem lá. Vamos lá tentar defender. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador. Está com a palavra o vereador Jair. Como já pude ver pelo pronunciamento do vereador Auri, a bancada do PTB vai aprovar essa moção de repúdio. Já falei com o Chico também. Espero que o PP também aprove, né? E a gente, cada um, mande aos seus legisladores que torçam pelo magistério. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador e continuo em discussão. Não havendo mais discussões, coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Apresentação do projeto de lei 1581 de 2019, de 6 de novembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária excepcional atriz e público das providências. Gabinete Prefeito Municipal Novo Machado, 6 de novembro de 2019, Antônio Savela, Prefeito Municipal. Baixa o projeto de lei número 1581 de 2019 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Chico. Suspendo o uso da palavra. Suspensa o uso da palavra, está com a palavra o vereador Maninho. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Jair.
Cumprimentar a senhora presidente, demais vereadores, secretário Júnior e o público que se faz presente. Só ler um textinho do jornal Sentinela, já passei para os colegas, que tivemos, o Hospital de Tucunduva em Novo Machado recebeu, início de novembro, um recurso na ordem de R$255 mil, verba do custeio do ministro Osmar Terra, que será em benefício à Sociedade Hospitalar Novo Machado e Tucunduva. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Jair. Está com a palavra o vereador Antônio Marcos. Cumprimento a senhora presidente desta casa, também cumprimento os nobres pares, nosso secretário Júnior, nosso companheiro, amigo que está sempre presente, Ferdinando, e a minha vizinha Nelda, que também, na medida do possível, se faz presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero, em rápidas palavras, falar um pouquinho dessa indicação que eu fiz para alguns pontos da região do Água Fria de Estrada. É bem verdade que foi feito alguns pontos há uns meses atrás, mas tem alguns lugares que está impossível. A grama, o capim tomou conta das sarjetas e quando chove bastante, a água não corre mais na sarjeta, corre no meio da estrada e cada chuva que acontece, as crateras vão abrindo mais. Inclusive na frente da comunidade, lá para chegar, já tem um valetão para poder entrar na sociedade. Logo mais para cima tem outro. E assim tem vários pontos. Se fizer meio logo, vai resolver o problema com a patrola. Se demorar um pouquinho mais adiante, já com a patrola não resolve mais. E eu também penso que eu acho que não seria necessário o vereador fazer indicação para fazer estrada, a não ser as entradas de colono, as entradas particulares. Eu acho que as vias públicas, as que têm mais trânsito, ela é obrigação do poder público, assim como a saúde, assim como pagar o servidor, assim como recolher o lixo, assim como ter o medicamento nos postos de saúde. Então, é uma pena que a gente tenha que fazer esses tipos de indicações. Penso eu que se fosse uma entrada particular, que de repente foi feito a estrada principal 2, 3 vezes, não fez a estrada do colono, tudo bem. Mas infelizmente a gente tem que fazer. Eu também sei de que nenhum prefeito vai conseguir deixar 100% em estrada, saúde, em parte alguma. É humanamente impossível. Agora eu penso de que se tiver um cronograma bem feito dentro da Secretaria de Obras, uma Secretaria de Obras trabalhar organizada, ela sabe os pontos que estão sendo feitos com mais frequência e também sabe os locais que estão ficando para trás. Então não custa nada pegar um veículo e dar uma repassada nesses lugares mais difíceis. Olha, aqui nós resolvemos com a patrola. Se você for na comunidade da Sociedade de Água Fria, para cima da sociedade é só um trilhozinho. Sarjeta ali já virou tudo em capoeira dos dois lados. Quer dizer, isso não é em 15 dias, 30 dias. Isso aí é coisa de mais de meio ano que uma patrola não passou lá. Senão não estaria desse jeito. E que nem eu falei, se fizer meio logo, não vai ser preciso cascalho. Daqui um pouco, aquelas crateras lá já não fecham mais só com a patrola. E em alguns pontos, tipo ali perto do Tonitura, por ali precisa cascalho. Quando chove, vira uns atoleiros. A estrada está ruim, está péssima. E muitas vezes a gente fala até com o secretário, com os chefes, com os encarregados, com os diretores. Se tiver naquela região, ele bota uma carga ali, 2 lá na frente, mais 3, 4 lá, meio-dia, um dia resolve o problema. Mas aí não tem caminhão, não tem máquina, não tem cascalho. E que nem eu coloquei na minha indicação, e os senhores vereadores, se quiserem conferir depois, eu tenho no meu celular as fotografias, aonde foi puxado para propriedades particulares cascalho dentro de lavoura. Ora, coloca o cascalho na estrada, vamos fechar esses buracos, que aí nós não precisamos vir aqui reclamar. Vereador, tem um minuto. Vou encerrar. Então, se tivesse puxado nesses lugares, não estaria fazendo a indicação. Foi deixado de puxar cascalho na estrada para levar para dentro de lavoura. Não posso concordar com isso.
Não tem como. E aí, atrás de nós, o povo vem e nos cobra, e nós temos que representar o povo aqui. O povo está certo nesse tipo de cobrança. Então, eu peço que a administração, assim que cientificar disso aqui, que desloque uma patrola, 2 patrolas ali, um meio-dia, e vai conseguir atender esses pontos pior. Porque senão daqui uns dias a patrola não resolve mais, ou então o agricultor vai ter que pegar trator para fazer a estrada com o trator. E esse tempo já passou. Para isso existe o poder público. Senhora Presidente, seria isso. Muito obrigado. Agradeço as colocações do vereador Antônio Marcos. Está com a palavra o vereador Osmar Frons. Cumprimento a senhora Presidente, os colegas vereadores, o Júnior e o público presente, o Jairo da imprensa. Gostaria de comentar um pouquinho, nossa Presidente, agradeço a sua presença também. Hoje de manhã tivemos uma audiência com o senhor prefeito, muito valiosa, eu acredito, na questão dos fechamentos de escolas, né, dos turnos. Então, acho que se tomou algumas definições ali que eu acredito que pode dar alguns resultados. Na segunda-feira, a gente estará participando de uma audiência pública lá em São Luís Gonzaga. O senhor prefeito disponibilizou um carro. Já fizemos uma comissão para ir para lá. Então, vamos tentar mexer com os pauzinhos ali também. O senhor prefeito também disponibilizou veículo para ir a Porto Alegre, se necessário. Eu acho que estávamos numa comissão muito bem representada, vários pais ali presentes. Então, agradeço também aos vereadores pelo apoio a essa moção, que eu acredito que não é só para os professores, e sim para toda a comunidade. Seriam essas minhas colocações, senhora Presidente. Agradeço as colocações do vereador Osmar. Está com a palavra o vereador Arnaldo. Boa noite, senhora Presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, Jairo, Ferdinando, Nelda. Obrigado pela presença de todos. Hoje eu vou usar a tribuna para fazer primeiro um agradecimento e depois 2 convites. O primeiro agradecimento, então, é a administração, que atendeu minha indicação da sessão passada e fez a estrada de acesso a Limoeiro. Nós temos a festa no próximo domingo. E já aproveito para fazer o primeiro convite, que é para a participação de todos na festa lá em Limoeiro. Agora no dia 17 de novembro, com almoço e a tarde areneando dançante. Então, quem se pudesse fazer presente é importante. Será muito bem-vindo. E o segundo convite é o convite que está na mesa nossa, dos colegas vereadores, para o próximo dia 29 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Casa da Cultura, onde vai acontecer a audiência pública para a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano é um plano que eu venho acompanhando o trabalho das gurias, da Andressa, da Stephanie e da Dani. O ano inteiro elas trabalharam e se empenharam em cima desse plano. Hoje o plano tem mais de 900 páginas já feitas, pesquisadas, trabalhadas por elas 3. Então é importante a participação popular nessa audiência pública. O Jairo, que está aí também, já peço para ele, se pudesse fazer presente, que é importantíssimo divulgar também essa aprovação do plano. Dia 29 de novembro, às 9 da manhã. Se pudesse fazer presente, é importante, porque o plano de saneamento básico, ele tem nos seus 4 pilares, que são o saneamento básico, as águas pluviais, o lixo e a drenagem urbana, são os pilares fundamentais. Ele tem um planejamento, então foi feito um planejamento, foi feito um estudo do município, as condições atuais e um planejamento no horizonte de até 25 anos. Então, para 25 anos, nós vamos ter um plano que vai dizer onde nós temos que trabalhar em questões de infraestrutura, em questão de lixo. Então, é importante a participação popular para a aprovação desse plano e, a partir daí, o município se estruturar e trabalhar em cima disso. Então, estender esse convite e desejar agradecer a presença de todos. Seriam essas minhas colocações, senhora Presidente. Agradeço as colocações do vereador Arnaldo Júnior. Está com a palavra a vereadora Marli.
Suspenso o uso da palavra, está com a palavra a vereadora Auri. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. É um momento da gente colocar algumas questões que ficam em dúvida, mas para umas pessoas são dúvidas, para as outras não são, né? Mas apenas refletindo assim um momento assim da administração municipal. Todos nós sabemos que ninguém vai atingir, que nem o Marcos falou, 100%. Hoje as estradas, praticamente, a gente sabe que tem várias estradas com bom estado de conservação, mas tem trechos que devem ser reparados. Isso, logicamente, que falta, sim, um planejamento que seja executado desse serviço com menos custo, sempre com menos sair. A gente também comenta as coisas, é muito fácil hoje criticar do vizinho, daquele que está na diretoria, do prefeito, do vereador, né? Mas nós também temos que olhar aquilo que nós produzimos de bem. Se eu vou avaliar hoje, quem chegava no posto de saúde há 3 anos atrás, não tinha um abrigo protegido, hoje a situação é bem diferente. Aconteceu em Prijó uma situação aqui de um senhor de idade de 70 anos, quase apanhou de um prefeito porque pediu que colocasse uma cadeira a mais. Então, são coisas que estão acontecendo por bem, com respeito, sem briga, sem discussão nenhuma. Mas isso, graças ao trabalho também da Câmara de Vereadores. Porque muitos de nós conseguimos recurso com emendas para ser implantado essas melhorias nos postos de saúde. Inclusive eu e o Maninho conseguimos 350 mil dos nossos representantes para que esse dinheiro já foi investido na melhoria da saúde de Novo Machado. Hoje também a gente sabe quantas pontes e quantos pontilhão nessa administração foram feitas. Vou citar uma que foi feita na época do Tucunduva, que caiu, o Chico conhece muito bem, lá em Marocas. É uma previsão que não está no orçamento municipal, mas acontece. Não tem como não fazer aquele serviço. Então são coisas que vão acontecendo que o gestor tem que fazer e não tem o que reclamar. São fatos que acontecem e melhora a situação do povo de Novo Machado. Eu sou vereador há todos esses anos, eu nunca vi tanto pontilhão e tanta ponte ser feita num trecho, num prazo curto que nem aconteceu, e a gente sabe, todos nós vereadores sabemos, que tem muito mais por fazer. Então são coisas que vêm acontecendo que eu concordo plenamente com o Marcos, tem que ter um planejamento e uma organização melhor, especialmente na Secretaria de Obras. Porque é dessa forma que vamos conseguir fazer melhor com o pouco dinheiro que tiver ou com menos dinheiro que temos gastando hoje. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri. Para que eu possa me pronunciar, eu passo a presidência a Jair. Reassumo a presidência e passo a palavra à vereadora Nilcinda. Novamente cumprimento o presidente, caríssimos colegas, público. Eu só queria deixar um convite também. Quem não quiser ir na festa do Limoeiro, venha participar em Vila Pratos no almoço da minha comunidade. Um almoço que a gente faz todo ano, né? E agora coincidiu com esse dia da festa. E quem virá lá vai ser muito bem servido, podem ter certeza. E sempre é feito muita coisa boa nos nossos almoços. Eu agradeceria muito desde já se alguém de vocês pudesse participar. Estejam à vontade. Agradeço as palavras da vereadora Nilcinda e repasso a presidência à mesma. Assuma a presidência. Não havendo mais matéria a ser apreciada, agradeço a proteção de Deus e encerro essa 28ª sessão ordinária de 2019.